8h39, seguimos falando de eleição e claro que vai ser cada vez mais daqui para frente, porque está chegando a hora da eleição na semana que vem, não nesse domingo, no próximo é o dia do encontro com a urna para você escolher os seus candidatos. Hoje aqui no Jornal Gente a gente abre uma série para conversar um pouquinho sobre a política em regiões do Brasil e vamos falar sobre Porto Alegre com o jornalista Guilherme Macalossi, direto da redação dos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação na capital do Rio Grande do Sul. Guilherme Macalossi, como é que está a política por aí? Nós vamos ter segundo turno, a eleição vai ser resolvida no primeiro turno. Como é que está a disputa, Macalossi? Bom dia. Bom, primeiro é um prazer enorme estar de volta aqui no Jornal Gente com vocês. Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio, os nossos ouvintes e telespectadores. A eleição aqui na capital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela vai se desenhando para um possível cenário de impasse entre aqueles que poderão ir ao segundo turno. Não está descartado, entretanto, que a eleição já seja decidida no dia 6. Isso porque o Sebastião Melo, que é o atual prefeito, concorre à eleição e tem a vantagem de estar no cargo, de ser mais conhecido. Ele desponta com mais de 40% nos levantamentos nas pesquisas mais recentes. E se nós traduzirmos isso para os votos válidos, ou seja, para o percentual que acaba sendo de fato calculado ao final, tirando os votos em branco, nulos e abstenções, o Melo fica muito próximo daquele limiar de 51% que são necessários para se vencer no primeiro turno. Entretanto, esse cenário ainda é improvável. O mais provável é um segundo turno. E aí é que está o impasse. Por quê? Até pouco tempo atrás, a candidata do PT, Maria do Rosário, ela estava tranquila na segunda posição. Mas nas últimas pesquisas, se notou um crescimento consistente da candidatura de Juliana Brizola, que é a candidata do PDT numa ampla aliança política que vai da direita à esquerda trabalhista. Vejam, Sebastião Melo tem na sua coligação PL, a sua vice é desse partido. Então, é possível dizer que o Sebastião Melo, ele construiu a sua candidatura, a sua chapa, observando a direita. A Maria do Rosário tem como vice um quadro do PSOL. Então, ela fez o movimento inverso. Ela montou a sua chapa olhando para a esquerda. A Juliana Brizola, que é neta do ex-governador do Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, ela tem uma tradição política no trabalhismo, que é um movimento político de esquerda, mas ela montou uma aliança com o União Brasil, que é um partido tradicional, um partido tido como conservador, e com o PSDB, do governador Eduardo Leite, que acabou de embarcar na sua campanha. Começou a aparecer nos seus spots na televisão e no rádio. Então, a presença do governador, que poderia muito bem, ficar à margem da eleição, ela denota um movimento político de adesão que mostra consistência. E na última pesquisa, ela já aparecia muito próxima do empate técnico com a candidata do PT, Maria do Rosário. O risco para o Sebastião Melo é se Juliana Brizola for para um segundo turno. Isso porque ela tem uma rejeição muito mais baixa do que a sua concorrente do PT. Na última pesquisa da Quest, a Maria do Rosário aparece com 54% de rejeição, uma rejeição superior à do prefeito Sebastião Melo. A Juliana Brizola não tem esses percentuais. Então, Sebastião Melo pode vencer no primeiro turno, mas ele corre o risco de ter uma eleição mais difícil no segundo turno se ele competir não com a candidata do PT, mas com a candidata do PDT. Interessante isso, hein, Macalossi? Como que a campanha está se dando agora? A gente falava agora há pouco sobre grau de violência, de agressividade em outras cidades, né? Especialmente em São Paulo. Conta pra gente como é que está essa questão em Porto Alegre e como o assunto único, não é, que a gente teve nos últimos meses em Porto Alegre, as inundações históricas, como esse assunto está sendo tratado por cada um dos candidatos. Ou esse já não é mais o foco?
Há sim ainda, vou começar pelo fim, Thaís, há sim um foco muito grande nas políticas públicas de contenção e nas obras que seriam necessárias para fortalecer o sistema anti-cheias da capital. Eu diria que esse assunto ainda é o mais importante, aquele que domina os debates, as discussões, as entrevistas. Mas é importante ressaltar, esta eleição, felizmente, não tem sido monotemática. O monotema, ele faz com que se empobreça a discussão em relação às outras temáticas que são importantes para a população, como a educação, a saúde, a segurança, as finanças, a empregabilidade. E esses assuntos também estão sendo discutidos. O nível da eleição em Porto Alegre, e aqui eu não estou dizendo que não tem canelada, tem polêmica, tem ataque, tem crítica, mas está dentro daquele universo de civilidade que nós entendemos, né, ser o adequado para um processo eleitoral. Também não é uma eleição sem sal. Agora, também não é uma eleição com agressão física, nem com agressão verbal. E vocês, em São Paulo, estão sendo vítimas de uma poluição que, me parece, emporcalha a discussão política democrática correta. Os candidatos não conseguem debater ideias porque são levados ao pântano. Aqui, felizmente, isso não aconteceu. Os 4 candidatos principais, aqueles que hoje pontuam nas pesquisas, o Sebastião Mello, a Juliana Brizola, a Maria do Rosário e o Felipe Camozato, eles têm estratificações políticas distintas, eles têm suas divergências, mas tudo dentro da ordem civilizada. É possível que os 4 sentem, né, à mesa, sentem para um debate e ninguém precise aparafusar as cadeiras. Macalossi, eu queria que você explicasse um pouco dessa, digamos assim, resiliência, né, do prefeito Sebastião Mello. É impressionante. Ele ficou muito desgastado com aqueles episódios todos de enchentes, etc. e tal, e, no entanto, ele lidera com folga, né, as pesquisas de primeiro turno. O que é que tem esse prefeito que não conseguiram derrubar esse favoritismo dele, hein, Macalossi? Bom, Cláudio, o prefeito Sebastião Mello é um sujeito inequivocadamente articulado nas composições políticas. Ele tem, por exemplo, uma ampla base dentro da Câmara de Vereadores. Ele fez uma aliança política à direita, mas ele é um sujeito oriundo do MDB e ele tem uma penetração social na periferia que talvez candidatos com esse tipo de coligação inicialmente não tivessem. Então, de certa forma, ele consegue fazer aquele processo, Sebastião Mello, consegue fazer aquele processo de sair da bolha. E até o momento da enchente, a gente discutiu muito aqui, até o momento da enchente, a avaliação do governo era positiva. A avaliação pessoal do Sebastião Mello era positiva, ele não tinha uma alta rejeição. A rejeição dele cresceu, mas ela não cresceu a ponto de se tornar uma rejeição que o inviabilize. Ele tem menos rejeição do que a Maria do Rosário, por exemplo. Então, some isso com o fato de ele ter um enorme tempo de rádio e TV, e nós sabemos que o tempo de rádio e TV continua sendo muito importante nas eleições do Brasil, e nós teremos, então, as condições para que ele se coloque como o primeiro colocado nas pesquisas. Por quê? Porque nesse espaço que ele tem, espaço de rádio e de televisão, ele consegue reapresentar o seu governo. De certa forma, a enchente, ela se transformou no paradigma da eleição. Então, o desafio do Mello era, desde sempre, tentar ultrapassar esse período temporal e se remeter às iniciativas anteriores. Ele vem buscando fazê-lo no horário eleitoral. E as pesquisas indicam que ele está sendo efetivo nesse sentido. Então, agora, me parece Macalossi, que isso, se é possível somar mais um fator, a sua concorrente mais direta, antes de a gente
ter esse fenômeno do crescimento da Juliana, a Maria do Rosário é uma candidata que tinha um percentual já alto de rejeição antes do início da campanha. Então também ele é beneficiado pelo voto útil. Tudo que você está falando, que é muito interessante, que a gente acompanha, né, a efervescência da política, né, assim, nada como São Paulo ultimamente, mas dentro de uma normalidade, como disse você, tensal, as propostas me parecem também que aí elas ficam deixadas num segundo plano. A gente conversando com o Murilo Hidalgo, sempre quando a gente divulga a Paraná Pesquisas, que os 3 assuntos, os 3 pilares que um cidadão quer para a sua cidade seria mobilidade, saúde e segurança, esses 3 em primeiro lugar. É o caso de Porto Alegre, Macalossi? Mobilidade, Sônia, é o assunto mais importante da eleição na capital. Nas pesquisas avaliando o comportamento dos eleitores, esse tema se sobressai, inclusive, é um destaque, esse tema se sobressai, inclusive, as medidas de contenção contra desastres naturais e enchentes. E Porto Alegre é uma cidade presa a um modal só. Ela é uma cidade em que o transporte coletivo se faz apenas por ônibus. Não temos VLT, não temos monotrilho, não temos trem, a não ser o trem Zurb, que daí é um trem metropolitano, mas ele não circula pela capital nas mais variadas regiões. Porto Alegre é uma cidade essencialmente de ônibus. Então isso se impõe como um dos temas de debate. Há sim discussão, mas ela é menos específica do que deveria em relação a esses assuntos. E sim, é importante destacar que a eleição também é muito movida pela emoção, pela busca de despertar no eleitor um sentimento de pertencimento em relação a uma determinada corrente, uma visão política, ou até mesmo ressaltar no eleitor a rejeição que ele tem por esse ou por aquele candidato. Infelizmente, parece que no Brasil da polarização extremada da política, nós estamos vendo esse movimento se ressaltar e daí encobrindo a discussão de ideias. E é possível fazer um debate ideológico em cima da discussão de ideias. E aqui os candidatos têm visões muito distintas em relação a alguns temas importantes. Por exemplo, vou citar aqui a concessão do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Tem candidato que é a favor da concessão, tem candidato que é contra a concessão. Isso está, de certa forma, alinhado com valores políticos, visões de mundo sobre o papel do Estado. Portanto, é um tema ideológico, mas, ao mesmo tempo, é uma ideia de Estado, de governo, é uma proposta. Infelizmente, o que nós temos visto, e não foge também aqui a Porto Alegre, é o uso do rótulo e não da discussão das propostas como base para se firmar um posicionamento ideológico. Você cola no adversário um determinado rótulo e, ao invés de discutir as ideias, você tenta desconstituir o candidato com o rótulo. Menos aqui, mas aqui também acontece. Faz parte de campanha eleitoral essa estratégia. Guilherme Macalossi, hein? Estamos juntos todas as manhãs na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, no Jornal Gente, hoje abrindo espaço para todo o Brasil conhecer um pouquinho mais sobre o que acontece na política de Porto Alegre para essa eleição. Bom trabalho por aí, até a próxima. Pedro, um abraço para você, para a Thaís, para o Cláudio e para a Sônia, para a nossa audiência. Obrigada, Macalossi. Um abraço. Seguimos com o noticiário.